Olá, amores, tudo bem? Sim! Bem-vindos a mais uma explicação na nossa aula de português. Bom, a língua portuguesa ela é cheia de regrinhas, não é mesmo? Você provavelmente já sabe por que é importante conhecê-las, pois entender o funcionamento do idioma ajuda bastante na comunicação, seja ela na modalidade escrita, ao escrever, ou seja ela na modalidade oral, quando nós falamos. Do que adianta apenas decorar essas regras? Nós temos que entendê-las também. O assunto de hoje é sinais gráficos. Certamente, esse é um dos tópicos da nossa gramática que mais geram o quê? Questionamentos, não é verdade? Entre nós falantes, que sempre nós perguntamos o quê? Quando utilizar ou não o acento? O acento agudo, ele é usado para quê? Para marcar o timbre aberto da palavra tônica, das palavras, ok? Exemplo, sofá, pé, céu, tímido, vovó, túnel, José. Esse é o nosso acento agudo. Já o acento circunflexo, ele é usado para marcar timbre fechado da sílaba tônica das palavras. Correto? Esse é o nosso acento circunflexo. Exemplo, vovô, Mônica, câmara, você, cômodo. Já na crase, ele é um sinal grave. Ele é importante para que você saiba que crase, na verdade, é o nome de um fenômeno que funde a preposição a com o artigo feminino. O artigo feminino a, certo? Nesses casos, nós empregamos o quê? Aquele que deve ser chamado de acento grave, que é a nossa crase. A crase não deve ser empregada antes de substantivos masculinos, correto? Utilize o acento indicador de crase apenas diante das palavrinhas o quê? Femininas. Talvez essa seja a dica mais importante, aquela que evitará erros gramaticais grosseiros, ok? Lembre-se de que a crase, ela é a fusão da nossa preposição a com o artigo feminino a. Portanto, ela não ocorrerá diante das palavras masculinas, correto? Se mesmo assim surgir aquela dúvida chata na hora de escrever, o que nós vamos fazer? Substituir a palavra feminina por outra masculina. Como assim, tia Cris? Olha só. Se o O transformasse em AU, por exemplo, ele deverá receber o acento grave. Olha só, a esse exemplo. Os alunos vão à escola para estudar. Como que vai ficar essa frase no masculino? Os alunos vão ao colégio para estudar. Então, é a crase, ok? Antes das expressões que indicam o quê? Hora, certo? As crases, locuções indicativas de hora, que você deverá empregar o quê? O acento indicador de crase. Exemplo, amores, olha só, a festa terá início às 21 horas. Eles chegaram de viagem às 13 horas. Entretanto, se houver umas preposições diferentes da preposição a, como quais? Desde, para, portanto, ficará proibido do acento grave. Exemplo, os pais estão aguardando a saída dos filhos desde as 13 horas. Não precisa do acento. Agendar o encontro para as 21 horas. Até as 23 horas decido se viaja ou não. Vamos relembrar aí, ó, os sinais gráficos que nós vimos, o sinal agudo, certo? Ele tem o quê? O timbre aberto, correto? Exemplo aí que nós demos: pé, sofá, tímido, túnel. Já o acento circunflexo, que todos chamam, a maioria, né? Daquele famoso chapéuzinho. Este é o famoso acento circunflexo, que a maioria das crianças chamam de chapéuzinho. Esse é o acento circunflexo e ele tem um som que o timbre dele é fechado.
Correto? Exemplo, vovô. Correto? O que mais? Qual palavrinha mais que vocês encontram isso em ser vovô? Mônica, você, câmera, como amor? Então, já o crase, ele é diferente, certo? Ele é esse sinalzinho grave, aqui ó, cadê? Onde que a tia colocou? Vamos voltar lá, para nós relembrar. Ó, este que é o sinalzinho da crase, que é um sinal grave muito importante, ok? Que ele é o quê? A junção entre a preposição a e o artigo feminino, certo? E jamais eu posso utilizar a crase antes das palavras o quê? Masculinas, ok? Antes das palavras dos substantivos masculinos, eu não posso colocar esse acento indicador de crase, ok? Aí quais exemplos que a tia deu nas palavras femininas? Eu dei o exemplo de 2 frases, se eu não me engano, certo? Que frases foram essas? Amores. Quem lembra? Alguém lembra qual foi as frases que eu dei? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Deixa eu ver. Não achei. Mas vocês já viram no começo, e aqui tá uma bagunça, gente, na mesa da tia, por isso que eu não achei. Então, nós vamos pegar o quê? Substituir, certo? Se tiver muita dúvida, as palavrinhas. Aí eu dei os exemplos aí. Os alunos vão à escola estudar. Vai ficar o quê? Os alunos vão ao colégio estudar. Beleza? Então, antes também das expressões que tem o quê? Hora. As locuções indicativas de hora. Aqui, ó. Deverá empregar o acento grave, indicador de crase, certo? Aí eu dei exemplo, a festa terá início às 21 horas. Eles chegaram de viagem às 13 horas. Entretanto, se houver preposições diferentes da a, como desde, para, certo? Ocorrerá, portanto, o quê? Fica proibido, gente, o emprego da crase. Não pode colocar se tiver essas preposições, certo? Aí, eu coloquei o quê? Deixa eu ver, os pais, ó. Os pais estão guardando a saída dos filhos às 13 horas, certo? O que mais? Agendar o encontro para as 20 horas. E eu tenho uma sugestão prática aqui, ó, que ela se encontra no nosso livro, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Aí os exemplos. Vou à Bahia, volto da Bahia, crase a. Vou a Brasília, volto de Brasília, crase pra quê? Então, vocês vão fazer a atividade de dever de casa, página 39 e 40, certo? Então, prestem atenção. Vocês vão fazer a página 39, certo? Tá escrito aí este pequeno textinho que vocês vão ler. Vão responder essa atividade. Na página de número 40, vocês vão fazer somente até aprendendo um pouco mais as questões 1 e 2. Somente até aqui, ó, só essa parte. Essa parte que está escrito sinais de pontuação, não façam, ok? Que já é outro conteúdo diferente. Então, vocês vão fazer para casa somente a questão aí do texto, certo? 1, 2 e 3. E conhecendo o texto, questões 1, 2 e 3 também. E
a questão até aí aprendendo um pouco mais. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Ó, beijinho no coraçãozinho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!